Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E eu não ia gravar esse tema, mas fui surpreendida mais uma vez por um conteúdo do Felca, que está em todas as redes sociais e vai fazer grande diferença na internet como um todo, tenho certeza disso. Felca, então, é um influencer, né? Que começou no YouTube em 2012, fazendo aqueles vídeos de gameplay, né? Que o pessoal tá jogando e filmando e comentando ao mesmo tempo, com um humor sarcástico. E aí ele foi criando, né? O próprio estilo e tal, e fazendo vídeos sobre a cultura pop, os comportamentos, os temas atuais. E na verdade eu o conheci há pouquíssimo tempo atrás, porque ele começou a fazer vários vídeos sobre saúde mental, inclusive convidando profissionais da saúde mental. Então acabou caindo no meu filtro, né? E aí eu o conheci. Antes disso, deve ter aparecido algumas coisas dele, no YouTube principalmente, e eu nunca prestei atenção porque não faz parte dos meus interesses, né? Não é meu nicho e tal, essa questão de influenciadores desse mundo gamer. Mas a minha filha, por exemplo, o conhece há bastante tempo. E eu, inclusive, perguntei para ela o que ela achava dos conteúdos dele, se tinha algo por trás que eu não saiba e não fui buscar também, né? Mas ele fez um vídeo há pouco tempo atrás, igual eu falei, né? Eu conheci há pouquíssimo tempo atrás, com uma terapeuta que eu admiro muito, que é a Tairana Rocha, que é uma especialista em transtorno narcisista. E, e eu assisti e foi muito bom, né? Primeiro porque ela é uma profissional fantástica e a forma como ele conduziu a entrevista também me deixou muito interessada. Ele faz perguntas muito focadas, pontuais, ao mesmo tempo ele deixa a pessoa falar, né? Aquela coisa de ficar interrompendo o tempo inteiro. Me chamou a atenção. E aí depois disso eu fui buscar mais algumas coisas sobre ele e vi, então, que ele tem feito essa abordagem com os profissionais de saúde mental. Agora, né, no final dessa semana que se passou, ele lançou um vídeo, né, que pode realmente impactar as leis de informações na internet. Justamente porque ele tem um bom alcance, né? Então é um youtuber que tem um alcance grande, mas também porque ele fez um apanhado de informações de investigação. Ele levou um tempo para fazer isso, sabe? Ele teve um investimento de energia e tal no, no tema adultilização. É assim que fala? Adultização, perdão, adultização, que é um vídeo onde ele denuncia a exploração, né, e a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Tem muito conteúdo aí de pedo, né, de, de sexualização, né, de crianças e tal. E ele conseguiu com que contas gigantescas, né, de muitos seguidores fossem derrubadas. Inclusive, eu vi que ele já teve até ameaças de morte e tal. Então, assim, é um mundo que ele não está só na internet, ele é um mundo real, de ameaças reais, com figuras reais, né? Então, ele fez essa investigação, ele expôs e a coisa tá correndo. Achei maravilhoso o fato dele também ter processado, se não me engano, 200 e tantas contas, né, que acabam por
por projetar ainda mais esses conteúdos de crianças na internet. E ele diz que as pessoas que estão sendo processadas por acessar, por divulgar, por multiplicar esse tipo de conteúdo, podem pagar R$ 250, que será doado a uma instituição. Ele listou várias instituições, inclusive, e aí ele retira o processo contra essa pessoa. Se essa pessoa, né, uma dessas 200 e tantas pessoas que ele está processando, não fizer isso, né, com um pedido de desculpa, além desse pagamento para uma das instituições que ele listou, o processo vai continuar. Ou seja, não só este conteúdo, esse último conteúdo que ele lançou, que vai sim ter um impacto, tô torcendo para isso. Tem vários outros conteúdos onde existe por parte dele uma preocupação, né, com temas que são realmente muito importantes, né? O tema da sexualização infantil, o tema da saúde mental, são realmente temas muito importantes. No tocante a mim, né, a minha área, aos meus interesses, eu vejo isso de máxima importância. E para uma pessoa que tem um alcance tão grande, isso foi um ponto tão positivo na imagem dele, que eu resolvi fazer esse vídeo, que não é exatamente sobre a representatividade do Felca. O nome é Felipe, né? A representatividade dele somente no mundo virtual, mas também a postura desse rapaz, né? E eu achei muito bacana abordar o seguinte. Eu pesquisei algumas coisas, tal, não fui muito a fundo porque não deu tempo, mas os conteúdos dele são muito interessantes, pelo menos esses que abordam os temas que eu gosto, né? Mas eu percebo que algumas coisas ele fala de si mesmo e fala abertamente, como, por exemplo, o fato dele ter fobia social, né? E considerar os eventos em que ele tem que comparecer, as entrevistas, os programas, os podcasts, como desafios que ele se propõe a vencer. Porque a fobia social, ela é realmente muito triste. Ela isola, né, a pessoa e a pessoa, inclusive, vai tendo etapas. Então, existe, sim, a tentativa de confronto, mas também existe a tentativa de isolamento. E, em algum momento, ambas essas táticas, né, ou se expor ou se isolar, elas ficam impossíveis de serem mantidas, porque existem compromissos, existem coisas que a gente precisa fazer na companhia de outras pessoas. Então, até onde eu soube, o Felca tem acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Ele tem, sim, todas as tentativas. É difícil para ele, mas mesmo assim ele se desafia e ele faz o que dá, né? Mesmo sentindo todo o desconforto e o sofrimento que a fobia social traz para ele. Tem alguns conteúdos falando também sobre a depressão e sobre o bullying que ele sofreu quando era criança, adolescente, pelo fato de ser considerado uma pessoa diferente, pelo fato de ter uma altura que é considerada acima da média. Ele tem 2 metros de altura, então ele sofreu um bullying muito pesados, assim, feios mesmo, sabe? Todo bullying é muito triste, né? Porque ele já cria uma separatividade do grupo, mas tem alguns que marcam, né, a pessoa de tal forma que realmente são irreversíveis, né? Então a pessoa se adapta, ela se adapta àquilo que talvez nunca saia
de dentro dela como uma marca, um trauma, né? E ele tem feito isso. E para além disso, então, para além dos próprios limites pessoais, ele ainda tem se envolvido com estas causas. O que me traz ao tópico, né? Ao tema que eu queria abordar nesse vídeo, que é como é um homem quando ele foca toda a sua energia, a energia da sua personalidade, a energia do seu caráter para fazer algo de bom, de verdadeiramente impactante e representativo para qualquer classe que ele se identifique, né? No caso do Felca, minorias, no caso do Felca, pessoas com problemas de saúde mental, ou até mesmo jovens, né? Que são a sua maioria, os gamers e tal. E o quanto que ele traz de informações relevantes, né? Que podem realmente impactar nos valores das pessoas. E o quanto que isso é atípico, indiferente do Felca ter algum, porque eu não sei, por mais que eu tenha buscado, eu só vi informações que não concluem nada. Se ele é autista ou se ele tem algum tipo de transtorno, né, laudado, diagnosticado, além da depressão e da fobia social. Mas, indiferente disso, o que o torna atípico é que ele é um homem, né? Um homem tem a socialização para a conquista, né? A educação, a cultura já o leva a desejar e a buscar conquistas. A conquista do homem, principalmente no Brasil, porque é um país colonizado, essa conquista geralmente é de forma agressiva, quando não violenta, né? O homem conquista os seus objetivos agressivamente no trabalho, nos relacionamentos, nas relações sociais no geral. Ou seja, quanto mais agressivo, mais persuasivo, mais insistente, mais qualidades positivas são associadas a ele, né? Então, no campo dos relacionamentos amorosos, que é justamente o que eu abordo aqui no canal, essa agressividade, ela também é um reforço, é reforçada pela socialização masculina, né? Então, o homem na conquista de mulheres, né, ele usa dessa agressividade, da insistência, do cercar, do cercear, como se estivesse realmente caçando, né? Ele caça. Então, eu venho abordando, e tem muitos conteúdos na internet também, sobre a personalidade narcisista, e o quanto que ela é pautada na ausência, né? No vazio. E isso faz com que o narcisista se torne um caçador, preponderantemente. E ele se adapta e ele se qualifica cada vez mais com as suas relações. Ele vai ficando melhor na caça. Ele vai aparando as arestas daquilo que não deu certo nas relações anteriores ou nas paralelas, porque geralmente ele tem várias ao mesmo tempo, e ele vai se aperfeiçoando. Então, o que é verdadeiramente atípico é um homem que não tem estas características. A característica da caça, da agressividade, do cercar, até mesmo da violência, né? Então, o Felca, ele é um homem com uma masculinidade atípica. Busquei informações sobre os relacionamentos amorosos dele, vi que ele teve um relacionamento há pouco tempo, talvez um ano atrás, e depois disso tem entrevistas onde ele diz que quando ele estava descobrindo a própria sexualidade, e sim, ele tinha muito interesse, né, por partes femininas e tal, e aí ele fala assim, até o momento que eu descobri que não era tudo isso.
que aquele seio, aquela bunda, não era tudo isso. Em nenhum momento ele diz que se desinteressou, que ele não quer se relacionar com mulheres, né? Ele sabe que tem uma dificuldade de interação. A fobia social, ela traz isso, né? Fobia social é medo de socializar, medo de pessoas, né? Na verdade, não é de pessoas, mas é de se sentir de alguma forma diferente, menos frustrado com a interação com outras pessoas. Ou não saber, né, fazer essa interação de uma forma saudável, leve, ou também tentar prever, né, os cenários e nunca estar bom o suficiente para fazer essa interação, o ritmo, tudo muito atípico daquilo que é padronizado, normalizado, que seria o homem agressivo, assertivo, direto, né, inclusive autoritário. E nada disso me parece fazer parte da personalidade desse rapaz. O que o torna, inclusive, muito atraente, né? Para pessoas, mulheres, né, moças, que não estejam também colonizadas por essa ideia de que o homem tem que ser agressivo, né? De que ele deve seguir um determinado padrão de comportamento. Então, o homem tem, por exemplo, eu escuto muito isso, né? Ah, porque ele tem que ter pegada, né? O que de acha é uma pegada, né? É pegar com força, porque as pessoas confundem a química, a conexão, aquilo que excita, né? O tesão, com coisas de impacto físico, entende? De impacto físico, né? E nós estamos cada vez mais caminhando para esses tipos de comportamento. Como a imaginação, ela não tem feito tantas boas reservas, né, de imagens, de sensações e tal, até porque o uso do celular, ele não deixa espaços para imaginação, para criatividade, para fantasiar os momentos, né? Então, tudo tem sido muito rápido, assim como o desejo de acontecer algo também muito rápido. Então, já se chega até uma conversa, uma paquera, sabendo exatamente o que quer e o que não quer. Não tem a abertura, o espaço para descoberta um do outro, né? E o Felca vem com esses comportamentos de um rapaz que ele se interessa para saber o que tem por trás daquela fala, o que tem por trás daquele intuito, daquela intenção. Assim como ele é muito aberto para falar algumas coisas também, que sim, ele faz com humor em um determinado momento, mas a gente também vê, né, nas entrelinhas das falas dele, e às vezes nem é nas entrelinhas, é de uma forma clara mesmo, o quanto que ele tem consciência daquilo que ele está comunicando. Ele tem consciência, sabe? Ele se responsabiliza pelo que ele está comunicando. E ele deixa muito claro que ele não é o homem que precisa, né, da agressividade e da assertividade como uma forma de caça, entende? Além das limitações dele, ele realmente parece entender que o mundo, ele é muito mais do que uma busca por satisfação sexual, por satisfação de poder, né? De controle, que é o que é ensinado aos homens desde sempre, desde sempre. O que vai satisfazer um homem é ele ter o domínio sobre determinada coisa, sobre uma terra, sobre a mulher, sobre a família, sobre o seu trabalho. Ele tem que ser dominante e isso, inclusive, é pesado para os próprios homens, né? O ter que ser dominante. Só que no caminho de descobrir como ser dominante, ele também aprende a ser agressivo, violento e tentar muitas vezes. Então, o homem, ele está sempre sendo empurrado a
tentar muitas vezes muitas conquistas, passando, né? Eu ia falar o rodo, passando o rodo nas mulheres, né? Porque mulheres fazem parte de um objeto de conquista, não é um ser com consciência, né? Que pode se negociar com ela, que pode falar, que pode perguntar o que ela deseja ou não. Ele vem, né? O homem padrão, né? Ele vem, ele foca, eu quero aquela mulher, e ele parte para cima da conquista, como se ela nem tivesse o direito de dizer sim ou não, né? E ele também se sente impelido, né, a ter essa conquista, a ter essa posse, porque se ele não tiver, ele fica vazio. E eu considero o Felca atípico nesse sentido, né? É uma pessoa que, com as suas limitações emocionais relativas à fobia, à depressão, ainda assim consegue transpor tudo isso, né? E captar o melhor das relações ao redor dele. Eu não sei se ele tem consciência disso, do quanto que ele é profundo, né? Porque eu vejo as pessoas nas entrevistas dele, as pessoas ao sentarem do lado dele, elas realmente entregam a verdade delas. É como se ele puxasse das pessoas aquilo que tem de mais verdadeiro, de mais espontâneo. As pessoas se sentem espontâneas ao lado dele. E ele talvez esteja até ali por dentro se remoendo, se perguntando se ele está fazendo certo, se ele está fazendo melhor. E ao mesmo tempo, as conexões com pessoas que eu não acho nem um pouco interessantes, mas para ele tem algum interesse, para o público dele tem algum interesse, elas parecem realmente se abrir. Então veja, ele em nenhum momento caçou essas pessoas, ele não precisou de alguma forma exercer poder, controle, ele conquistou. Ele conquistou a confiança, ele tem uma postura, inclusive, de abertura, de receptividade, de acolhimento, que deveria ser o padrão. E é o contrário disso. Então, por que eu nomeei o vídeo como a masculinidade atípica? Porque ela é diferente, porque ela é a minoria, porque ela é aquilo que é justamente vista como anormal. Sim, porque ela não é feita com tanta frequência, ao mesmo tempo que é tão saudável. É simples, deve ser muito simples se relacionar com alguém como o Felca. Se não exigir dele comportamentos padronizados, formalizados, né? Me parece que ele precisa muito de limites de espaço, de informações claras, tanto que vi alguns vídeos dizendo que o público autista gosta muito dos conteúdos do Felca porque ele é muito claro, ele é específico. E eu sempre falo nos meus vídeos o quanto que é importante uma comunicação clara e específica se você, mulher, se relaciona com um homem autista. E o quanto que isso, na verdade, é simples, não é complicado, é simples. Comportamentos construídos, né, pela sociedade, pela cultura e padronizados é que são complexos. Existem várias entrelinhas. E eu vejo nesse rapaz uma simplicidade tão profunda que é atraente, né? Não só pelo fato dele ser fisicamente muito bonito, ele é um menino muito bonito, um rapaz muito bonito. O menino, para mim, tem 45 anos, eu olho para ele, eu vejo um menino, né? Mas ele é um rapaz muito, muito bonito. Mas o quanto que esse tipo de relação com esse tipo de personalidade, ele traz conforto, né? A relação traz conforto. E o quanto que isso é estranho para mulheres que estão acostumadas a serem caçadas.
que estão acostumadas a fazer parte de uma estante, onde ela é mais um objeto de caça, onde ela está disponível para ser a escolhida. E para isso ela tem que projetar toda a vida dela, para que ela seja um produto apresentável para um homem, para que ela seja atraente o suficiente para que o homem a queira. Aquele homem, aquele agressivo, aquele que caça o tempo inteiro e que faz isso com tanta frequência e com tanta naturalidade que ele nunca vai escolher só uma. Porque o instinto dele de caça foi, na verdade, exacerbado pela cultura. Ele foi exacerbado. Então, às vezes, o instinto de caça do homem, ele é algo muito sutil, muito tranquilo, mas a própria cultura, a socialização faz com que ele fique extremamente grandioso. Exige isso do homem. E o Felca vai ao contrário disso tudo. Ele atrai ao invés de caçar. E as pessoas se sentem ouvidas, queridas, se sentem desejadas e ele vive recebendo cantadas e paqueras, sabe? Eu tenho visto, alguns vídeos e acho isso muito interessante. O quanto que ele não precisa de uma movimentação ativa para ser atraente. E o quanto que isso é diferente do que é imposto ao homem padrão. Eu queria falar isso porque a gente não encontra felcas o tempo inteiro. Eu não o conheço pessoalmente e posso sim estar com uma visão limitada, mas do pouco que eu vi, eu percebi que é um homem atípico, com uma masculinidade atípica, fora do padrão. E é o padrão que está doente, é o padrão que é disfuncional, é o padrão que acaba fazendo não só o homem sofrer, como principalmente as mulheres que se tornam objetos de caça. E para isso são tratadas de qualquer forma, porque podem ser caçadas e estraçalhadas, caçadas e guardadas, caçadas e castradas. Elas podem ser tudo, menos uma pessoa. Eu tenho esperança de que essa masculinidade, que é tóxica e continua sendo reforçada como tóxica devido à socialização, ela possa cada vez mais ser confrontada por masculinidades atípicas, como a do Felca, e que em algum momento haja um equilíbrio, tanto para os homens se sentirem confortáveis em serem diferentes dessa masculinidade que os faz sofrer também, quanto para as mulheres, as pessoas, as crianças que cruzarem o caminho destes homens com uma masculinidade atípica e que não olham tudo ao redor como uma terra a ser conquistada, colonizada, escravizada por mais homens como o Felca. Até a próxima.